Beleza, agora tá gravando. Vamos lá. Então, na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre medidas de tendência central, tá? O que é a medida de tendência central? A medida de tendência central é um valor que represente a sua amostra, tá? Então, é uma tendência central da amostra toda. Então, a partir do momento que você tem uma amostra, tá? A tendência central é um valor central que define a sua amostra. As medidas de tendência central que nós vamos ver hoje são 3. É a média, a moda e a mediana. Média, moda e mediana, tá? São 3 medidas de tendência central. Na aula que vem, nós vamos falar sobre medida de dispersão, que é o quanto os dados estão distantes da tendência central, tá? Mas hoje só vamos falar sobre a tendência central. A primeira medida de tendência, então, que nós vamos falar é a média, tá? A média aritmética, nesse caso, ela é usada, tá? Para valores não agrupados, tá? Quando a gente tem valores não agrupados, quando eu não tenho tabela, tá? Eu tenho os valores soltos. Então, o que eu faço para calcular a média? A média, representada por esse x barra, ela é definida como sendo a soma de todos os valores, certo? A soma de todos os valores da variável, dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho 15 alunos na sala e eu quero saber a idade média dos alunos, eu vou pegar todos os 15, vou somar e vou dividir pela quantidade de números que eu tenho, tá? Essa é a média aritmética simples. Então, aqui, por exemplo, uma vaca, tá? Uma vaca leiteira produz diariamente uma certa quantidade de leite, tá? Então, aqui, no primeiro dia da semana, ela produziu 10 litros, depois 14, 13, 15, 16, 18 e 12, tá? Qual vai ser a produção média semanal diária, né, dessa vaca, considerando essa semana de amostra? Então, como que a gente faz? Somatória de XI é o seguinte, esse símbolo aqui representa a soma, quer dizer que eu vou somar. Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer x1 mais x2 mais x3 mais etc. Quantos x's eu tiver, mais o último xn, e vou dividir pelo total de amostras analisadas. Então, aqui, o x1 é o primeiro dia, o x2 é o segundo, o x3 é o terceiro e assim por diante. Lembrando que x, nesse caso, é a variável, e a variável é a quantidade de litros de leite, ok? Então, a gente soma tudo e divide. Nesse caso, eu tenho 10, mais 14, mais 13, mais 15, mais 16, mais 18, mais 12, divido por 7, que foi a quantidade de amostras, e eu tenho uma média de 14 litros, tá? A média aritmética também pode ser feita direto na HP. Deixa eu pegar os valores aqui só para... 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá tudo aqui. Opa. Não tão grande. Aqui. Vamos lá. Como que eu faço para fazer a média direto na HP, tá? Na HP, nós vamos usar esse comando aqui, que é o somatório. Esse do canto aqui, não é soma, tá? É somatória. Então, na HP, nós vamos fazer o seguinte. O primeiro passo para fazer na HP, a gente vai inserir os valores da amostra. Então, eu vou apertar o primeiro, que é o 10, e vou apertar o botão de soma. O segundo, que é o 14, e vou apertar o botão de soma. E assim por diante, até colocar todos os valores. Mais o último, que é o 12, e vou apertar o botão de soma, tá? Vamos ver o que acontece. Então, ó, vou colocar aqui o primeiro. 10, soma. Opa, peraí. 10 e soma. Vai aparecer ali o número 1, tá? Por que apareceu o número 1? Porque foi o primeiro valor, tá? Primeiro que eu coloquei. O próximo, 14 e soma. O próximo, 13 e soma. O próximo, 15, soma. O próximo, 16, soma. 18, soma. E 12, soma, tá? Ao final, tem que aparecer no visor o número 7, porque eu coloquei 7 amostras.
Enquanto eu não zerar a memória, apertar o F, CLX ou F, SST, nesse caso, ele não perde nenhum valor que eu coloquei lá. Tudo continua salvo na memória da HP, tá? Ela sabe que eu inseri 7 valores, ela sabe quais são os 7 valores inseridos, tá tudo ali na memória. Agora, a gente vai usar essa tecla aqui, ó, que fica abaixo do 0. É a tecla X barra, estão vendo ali? X barra. Então, eu vou apertar o G, porque eu quero a função azul, né? Vou apertar o G e o X barra, que fica abaixo do 0, tá? É o mesmo botão do 0, só que não o 0, porque eu quero a função de baixo. Então, eu aperto G, X barra, ele me dá a média, certo? Vai aparecer ali 14, que é justamente a média entre os valores. Então, recapitulando. Primeiro, eu entro com toda a sequência de números que eu quero calcular a média, que no caso são esses 7 aqui. Agora eu vou pegar a memória. Pronto, paguei, não está mais lá. Entro com toda a sequência de números, 10, somatório, 14, somatório, 13, somatório, 15, somatório, 16, somatório, 18 e 12. Entrei com a sequência de 7 números. Agora eu aperto G, X barra, tenho a média, certo? A média, então, dessa amostra é 14, ok? Não pode esquecer que não é a soma, tá? Não é o mais, é o somatório, é o sigma que a gente tem que usar, tá? E se por acaso você errar um número, você pode apertar o G somatório menos, que ele vai tirar aquele último número que você errou, tá bom? Mas é importante, como você está entrando com vários valores, é importante fazer bem devagarzinho, prestar bem atenção para não colocar nenhum número errado ali e, se possível, repetir o cálculo para ter certeza que você digitou tudo bem certinho, tá? Mas a HP faz a média tranquilamente. A calculadora científica também faz a média, tá? Eu não tenho aqui uma calculadora científica para mostrar aqui no iPad para vocês que tenha essa função, porque as calculadoras científicas do iPad que vem, elas não têm a função, tá? Mas a CAD, essas outras também fazem. Eu acho até que eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, não tenho certeza, mas acho que até tenho. Tem que dar uma olhadinha lá, mostrando como que faz a média quando não é na HP, tá? Porque as outras calculadoras também fazem. Tudo isso as outras também fazem, tá? Então, a média é o quê? É justamente... Não é esse. A média, ela é... Puxa, agora abriu o arquivo errado. A média, ela é a média, ela é a soma, então, de todos os valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Isso para dados não agrupados. É bem importante vocês terem em mente que ela funciona só nesse caso, quando você tem os dados soltos, tá? Que a gente vai conseguir fazer direto pela HP. Agora, se eu tenho dados agrupados, mas sem intervalo de classe, aí a média é diferente, tá? Então, aqui nós temos uma tabela, tá? Que mostra o quê? Dados agrupados sem intervalo de classe. Então, foi feita uma pesquisa, tá? Com famílias que tinham 4 filhos e foi perguntado para essas famílias quantos meninos tem entre esses seus 4 filhos, tá? E 4 filhos são quantos meninos? Essa foi a pergunta. Então, é uma variável discreta, tá? A quantidade de meninos em famílias com 4 filhos. Quantidade de meninos em famílias com 4 filhos. Então, a gente vai fazer a média agora para dados agrupados. Dados agrupados. Dados agrupados significa que eu vou ter uma tabelinha assim com os valores, tá? Se eu fosse fazendo essa pesquisa, eu ia ter os dados assim, ó. Quantas pessoas responderam 0? Tenho 2 zeros, tenho 6 1, certo? Tenho 10 2 e assim por diante, tá? Então, se eu fosse fazer organizar os dados e fazer a pesquisa, eles iam estar assim, desse jeito, jogados assim. Mas aí eu já agrupei, tá? Sem intervalo de classe, porque não precisa, é uma variável discreta, né? Já agrupei e aqui eu tenho os resultados, tá? Como que eu faço a média para dados agrupados? Então, a média para dados agrupados é o seguinte. A média vai ser a somatória de FI vezes XI, divididos por N, certo? Ou divididos por somatório de FI, tanto faz. Divididos por somatório de FI. Então, como é que fica? Olha só. XI é a variável.
qual que é a variável? Número de filhos, certo? Quantos filhos a pessoa tem? Quantos meninos na família de 4 filhos tem? Então, a gente vai ter que fazer uma segunda coluna na tabela, tá? Onde nós vamos colocar justamente esse produto entre a frequência e a quantidade. Então, aqui, ó, faço uma segunda coluna aqui, tá? Uma segunda coluna aqui, perdão, nessa parte aqui, onde eu faço esse produto. Para poder fazer a média, eu tenho que ter esse produto. Então, quantas pessoas responderam 0? 2 pessoas. Então, é 2 vezes 0, que dá 0. 1 é 6 vezes 1, que dá 6. 2 é 10 vezes 2, que dá 20. 3 é 3 vezes 12, porque foram 12 respostas 3, que dá 36. 4 vezes 4, que dá 16. Então, aqui eu tenho que fazer essa terceira coluna para os produtos, para poder fazer o cálculo da média, tá? Veja que a variável 0, ela tem peso 2, porque foram 2 respostas 2. A variável 1, a resposta não tem peso 6, porque foram 6 respostas. Esse tipo de média é chamado de média ponderada, porque cada variável tem um peso diferente. A variável 3 tem peso 12, foram 12 respostas 3. A variável 2 tem peso 10, foram 10 respostas 2. E assim por diante, tá? Então, é chamada de média ponderada, porque cada variável tem um peso diferente. Por isso que a gente faz esse produto, FI vezes XI, porque é frequência vezes amostra, tá? Essa daqui não tem como fazer na HP direto. Por quê? Porque na HP você pode fazer só com dados soltos, tá? Se eu quisesse fazer essa média na HP, eu tinha que colocar o quê? 2 vezes o 0, é 0, 0. 6 vezes 1. Tinha que colocar os valores brutos para poder fazer na HP, tá? Então, nesse caso, não dá. Se eu tiver já a tabela pronta, eu preciso fazer no cálculo mesmo, tá? Então, FI vezes XI, faz o produto aqui. Aí, depois, eu vou fazer o quê? Vou fazer a somatória deles. Ou seja, eu vou somar todos eles aqui, somo todos e divido pela quantidade de elementos na amostra, tá? Nesse caso, são 34 famílias, então eu divido por 34. Se por acaso, aqui pode ser que apareça em alguns livros, que vocês queiram olhar por aí, apareça N, também dá certo, tá? É o número de elementos que tem na amostra. Então, tanto faz colocar a soma das frequências como N, dá no mesmo, tá? É a mesma coisa. É o total de 34 elementos que tinham nessa amostra. Então, o total a média nesse caso, aqui a soma deu 78, né? A soma das frequências vezes a variável, o valor da variável deu 78. Divide por 34, chega a 2,3 o resultado. Bom, a variável número de meninos em famílias com 4 filhos é uma variável discreta, certo? Então, o resultado 2,3 indica o quê? Que, no geral, há 2 meninos e 2 meninas, certo? Com uma leve tendência a ter um pouco mais de meninos em famílias, tá? Então, é isso que representa esse 2,3. Como são 4 filhos, são 2 meninos e 2 meninas. Uma leve tendência a ter mais meninos do que meninas. Tendência leve, não é assim tão diferente entre as informações desse caso, ok? Então, a média para dados agrupados, você tem que fazer essa coluna FI vezes XI para poder fazer o cálculo, tá? Senão, não tem como fazer. Muito bem. A próxima é para dados agrupados com intervalo de classe. O que é intervalo de classe? É quando você monta a tabelinha, número de classes, amplitude de cada classe, tá? Então, a fórmula que a gente vai usar é a mesma. Somatória de FI e XI vezes somatória de FI. Mesma coisa. Só que agora, o XI vai ser o quê? Antes do XI aqui era o valor da variável, tá? XI é 0, é 1, é 2, é 3, é 4. Agora, o XI vai ser o quê? Vai ser o ponto médio da classe, tá? O XI é o ponto médio. Então, aqui eu peguei gráfico, uma tabela, tá? Com alturas dos alunos. Então, de 1,44 a 1,49 tem um aluno. De 1,49 a 1,54 são 3. E assim por diante, tá? E eu vou calcular o ponto médio de cada classe. O valor central aqui entre o 1,44 e o 1,49. Ponto médio é encontrado assim, né? XI é igual ao limite inferior da classe mais o limite superior da classe divididos por 2. É a média entre os limites da classe. Então, esse mais esse divididos por 2 me deu esse ponto médio e assim por diante. É um número que está no meio, né? Aqui, ó.
entre 1,44 e 1,49, o número do meio aqui é o ponto médio. O número do meio aqui é o ponto médio, certo? Então, a gente usa o ponto médio para fazer o cálculo. Vamos lá, então. Primeiro, a gente vai fazer a coluna FI vezes XI, tá? Vou fazer o quê? Frequência vezes o ponto médio. Frequência vezes ponto médio. Frequência vezes ponto médio. E faço os cálculos aqui do FI vezes XI, tá? E somo todos eles. Então, a soma de FI e XI deu 6.475. E divido pelo total de elementos na classe, na amostra, que é 40. Então, a média vai ficar o quê? Mesma fórmula. Para dados agrupados, é a mesma fórmula que essa, só que a diferença é que agora o XI não é mais o valor da variável como era no anterior, é sim o ponto médio da classe, certo? Então, em dados agrupados, sem intervalo de classe ou com intervalo de classe, o cálculo da média é o mesmo. A única diferença é o valor da variável, que para dados agrupados é a variável em si, para dados agrupados com intervalo de classe, é o ponto médio de cada classe. Então, eu vou dizer, na prática, significa o quê? Eu vou dizer que todas as 11 pessoas que estão aqui, ó, são 11 pessoas na quarta classe, tá? E têm todas a mesma altura. Todas elas têm 1,61 m. As que estão entre 1,59 e 1,64, todas elas têm 161 m. Essa é a ideia, tá? Trago todo mundo para o ponto central. Perde um pouco de generalidade, né? Você generaliza muito, às vezes perde especificidade, na verdade, né? Generaliza muito, mas é a forma de se calcular a média. Nesses casos, é assim. Se eu quiser precisão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar todos os 40 valores, ir lá na HP, colocar os 40 valores lá no HP e fazer pelo cálculo da média normal, dessa daqui. A média para dados não agrupados. Aí eu tenho precisão. Aí eu sei exatamente quantos são, qual é a média, tudo certinho. Aí dá. Mas, geralmente, fica muito trabalhoso fazer a média para tudo. Então, a gente faz pelo ponto médio mesmo. Alguma dúvida na média, gente? Não? Ótimo. A segunda medida de tendência central é a moda. É a moda. A moda é o valor que ocorre com maior frequência, tá? É aquilo que mais pessoas usam. Aquilo que mais gente faz é chamado de moda, valor que aparece mais, certo? Por exemplo, o salário modal dos funcionários de uma empresa é o salário que é recebido pela maior parte deles, tá? Então, isso é a moda, é o que mais acontece em uma distribuição. Nem sempre esse valor que mais acontece é a tendência, é a melhor representação dessa amostra, tá? Mas o que mais acontece também é uma tendência central e nós chamamos de moda. Então, por exemplo, se eu tenho dados não agrupados, tá? Eu dividi a aula, para vocês entenderem, dessa forma. Eu peguei as 3 tendências e eu coloquei a primeira tendência, dados agrupados, dados não agrupados. Segundo, dados agrupados e não agrupados. Aí, ou agrupados sem intervalo de classe ou com intervalo de classe, porque depende do tipo da variável, é o tipo da tabela que você vai ter, tá? Se a tua tabela for dados agrupados, é de um jeito. Se for com intervalo de classe, é do outro, tá? Então, por isso que eu separei assim. Bom, quando temos dados não agrupados, a moda é o valor que aparece com maior frequência. Por exemplo, aqui, ó, nós temos uma lista de valores, certo? De um, sei lá, de alguma amostra de alguma coisa. E aqui nós temos o número 10 repetindo-se 3 vezes. O número 10 repete 3 vezes. Significa que a moda é 10. Por quê? Porque é o valor que repetiu mais com maior frequência, tá? O que mais acontece é chamado de moda. Pode ser que numa distribuição não tenha moda, no meu caso dessa aqui, e aí nós chamamos de amodal. Assim como pode ser que numa distribuição tenha mais do que uma moda. No caso, isso aqui tem 2. Então, nós chamamos de bimodal. Pode ser que tenha até 3 modas numa distribuição, tá? Então, a moda, ela é o valor que mais aparece. Se aparecer um valor mais vezes, mais do que um valor, ela tem mais do que uma moda, tá? Então, não tem necessariamente ter uma moda só. Então, dados não agrupados, você vai olhar os dados ali e vai ver qual o valor que aparece mais vezes. O valor que aparece mais vezes é a moda. É simples assim, tá? É o que mais aparece.
Se você está olhando para dados não agrupados, né? Agora, se você está olhando para dados agrupados sem intervalo de classe. Sem intervalo de classe. Então, aqui nós voltamos à quantidade de meninos em famílias com 4 filhos. Olha só. A resposta 0 foi dita 2 vezes. A resposta 1 foi dita 6 vezes. A resposta 2 foi dita 10 vezes. E a resposta 3 foi dita 12 vezes, certo? E a resposta 4 foi dita 4 vezes. Então, a resposta que mais apareceu foi 3. Foi o que mais as pessoas falaram. Então, a moda, nesse caso, é 3, tá? A moda, no caso de dados agrupados, é o quê? É o valor da variável que obteve maior frequência, tá? Qual variável tem a maior frequência? A variável com maior frequência é o 3. Então, a moda é 3. A moda é ter 3 filhos em famílias com 4 filhos. 3 meninos nas famílias com 4 filhos. Ok? Então, o que mais apareceu aqui foi o 3. Muitas pessoas se confundem, isso é bem importante. Quando tem olha uma tabela assim, qual que é a moda? A moda é 12, é um número maior, tá vendo? Não pode confundir. Isso aqui é frequência. É quantas vezes apareceu a palavrinha, quantas vezes apareceu ali o 3, tá? Apareceu o 3 12 vezes. Então, isso aqui é frequência. Isso aqui é moda, tá? A moda é o valor da variável, não o valor da frequência. Beleza? Então, o que é a moda para dados agrupados sem intervalo de classe? É a variável, o valor da variável que obteve maior frequência. Certo? Já para dados agrupados com intervalo de classe, existem 2 modas. Uma é a moda bruta e a outra é a moda calculada. Calculada, tá? Existe a moda bruta e a moda calculada. A moda bruta é o ponto médio da classe modal. Qual é a classe modal? É a classe que apresenta maior frequência, tá? Então, eu vou lá na tabela e olho. Qual classe tem maior frequência? A classe com maior frequência é a classe 5. Aqui eu tenho maior frequência, ok? Essa é a classe com maior frequência. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o ponto médio dessa classe. Quem já fez o ponto médio antes? Ótimo. Usa o ponto médio. Quem não fez, tem que calcular o ponto médio dessa classe. Então, a classe com maior frequência é essa daqui. O ponto médio dessa classe é 166,5. Então, a moda é 166,5. Então, quando se fala de dados agrupados com intervalos de classe, nós temos o quê? Nós temos que olhar para uma classe modal e não para a moda em si, tá? A classe modal é a classe que apresentar maior frequência. Como a classe que apresenta maior frequência é essa daqui, então nós vamos lá e pegamos o ponto médio da classe. Ponto médio da classe modal é a moda bruta, tá? Então, a moda bruta é o ponto médio da classe modal. Ponto médio da classe modal, certo? Além da moda bruta, existe a moda calculada, tá? Moda calculada pela fórmula de Zuber. Fórmula de Zuber. Como que eu faço o cálculo da moda calculada? Então, existe uma fórmula. A gente vai ter muitas fórmulas hoje. A moda é o quê? É o L asterisco. Esse L asterisco é o limite inferior da classe modal, tá? Então, da mesma forma que na outra, eu vou olhar qual classe tem maior frequência. A classe com maior frequência é chamada de classe modal. Aí eu vou pegar o limite inferior da classe modal, que é o Lzinho, tá? Mais, aí tem esses descritores D1 sobre D1 mais D2, que eu vou falar já o que eles são. D1 é o quê? D1 é a frequência na classe modal menos a frequência na classe anterior à classe modal, tá? Então, D1 é a frequência na classe modal menos a frequência da classe anterior à classe modal. E o D2 é a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior à classe modal, certo? E o H asterisco é a amplitude da classe modal, vezes H asterisco. Então, vamos voltar aqui para a gente calcular. Então, vamos lá. A moda calculada. Então, qual é a classe modal? Classe modal é a classe 5. Essa daqui. Essa é a classe modal. Como que eu vou calcular, então? A moda é L asterisco, limite inferior da classe modal. O limite inferior da classe modal é 164, tá?
Esse é o limite inferior da classe modal. Esse aqui é o L asterisco. Limite inferior da classe modal. Então, é 164. Mais D1. D1 é o quê? É a frequência na classe modal menos a frequência na classe anterior à classe modal. Então, a frequência da classe modal é 12, menos a frequência anterior é 11. Então, o D1 vale 1 nesse caso, certo? Ó, frequência na classe menos a classe anterior. Então, vale 1. D2 é o contrário. É a frequência menos a frequência na classe posterior. Posterior. Então, vai ser esse menos esse. 12 menos 3, que vai dar 9, certo? Então, aqui vai ficar 1 mais 9. Frequência na classe menos a frequência na classe posterior. Vezes amplitude da classe modal. Amplitude é o quê? É esse tamanho aqui, ó, de 1,64 a 1,69. Esse tamanho aqui é 5, certo? 5. Essa é a amplitude da classe modal. Então, aqui vezes 5. Todas as classes têm a mesma amplitude, né? Então, recapitulando. Limite inferior da classe, 164. Mais D1, que é a frequência menos a frequência anterior, sobre D1 de novo, que é o mesmo, mais D2, que é a frequência menos a frequência posterior, vezes a amplitude, que é 5. Então, a moda vai ser 164 mais 1 vezes 5, 5 décimos, 164,5, tá? 5 décimos 5 divididos por 10 é 0,5, mais 164, a moda calculada é 164,5, tá? Aqui tá tudo certinho calculado, ó. Limite inferior da classe, amplitude, D1, D2, tudo certinho, jogadinho na fórmula aqui. 164 mais 0,5, 164,5, que é o mesmo cálculo que eu fiz aqui agora. Tem que sempre prestar atenção qual é a classe que você vai fazer os cálculos, tá? É sempre com relação à classe modal. Tá? Em relação à classe que tem maior frequência, tá? O cálculo da moda calculada é sempre com relação à classe modal. Relação à classe modal. Classe que tem maior frequência, ok? Então, moda calculada é isso. Limite inferior, D1 sobre D1 mais D2, vezes H asterisco. E a nossa última medida de tendência central é a mediana. Mediana. Representada por MD. A mediana é uma medida de posição, tá? Ela é o número que se encontra no centro de uma série de números. E desde que seja organizado em uma ordem, tá? Seja ordenado. Então, a mediana é o número do meio, tá? Eu vou colocar os dados em ordem e vou pegar o número do meio. Esse é a mediana. Então, por exemplo, aqui, ó. Para dados não agrupados. Para dados não agrupados. Aqui a gente tem uma série de números, tá? Eles estão desorganizados. Desorganizados, tá? São valores aqui que foram encontrados por uma certa variável. Eles estão desorganizados. Então, primeiro nós vamos organizar em rol. O que é em rol? Colocar em ordem, tá? Colocar em ordem, ó. 2, 5, 6, 9, 10, coloquei em ordem. O número que está no centro é a mediana. Então, ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. O número do meio, então eu coloco 4 para lá e 4 para cá. O número do meio é a mediana, tá? Então, para dados não agrupados, a gente faz o quê? Coloca em ordem, crescente ou decrescente, tanto faz, e pega o número do meio. Isso vai ser a mediana, tá? Vamos comparar, deixa eu voltar lá na vaca. Acho que eu tenho aqui. Vou comparar aqui os valores da vaca, ó. Só para voltar aqui na média. Tenho 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12. São esses valores. Eu vou fazer a mediana para esses valores aqui, tá? Vou colocar em ordem. Então, primeiro é 10, depois 12, depois 13, 14, 15,
16, 18. 18, tá? Em ordem. Como são 7 dias, 3 para cada lado. 3 para cá, 3 para cá. A mediana é 14, tá? Mediana é 14. A média que nós calculamos também deu 14, ok? Então, as duas medidas, tanto faz a mediana quanto a média, representam bem essa distribuição, tá? Por quê? Porque os dados são... não é muito amplo, tá? Não tem muita amplitude nos valores aqui. Por isso que tanto faz a média ou a mediana, ambas representam bem essa distribuição. Se por acaso a minha amostra tiver uma quantidade par, você veja que aqui era ímpar, né? Porque são 7. Na anterior aqui eram 9, então é ímpar também. Aí você pega o número do meio. Agora, se a quantidade de dados for um número par, aí você vai fazer a média entre os dois do meio. Então, por exemplo, nessa daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, tá? Vou colocar 3 para lá, 3 para cá. Isso aqui é a mediana. Então, eu vou fazer a média entre os dois do meio. 10 mais 12, 22, divididos por 2, a mediana é 11, tá? Faço a média entre os dois números centrais aqui e eu tenho a mediana. Então, mediana nada mais é do que o número do meio, tá? Organiza, coloca em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, e pega os números, o número central ou a média dos dois centrais, caso seja um número par, tá bom? Então, agora eu quero que vocês me respondam isso aqui, ó. O que é melhor? A média, a moda ou a mediana? Tá? Então, aqui eu tenho um problema que diz assim. Imagine que uma pizzaria registrou vendas das pizzas de 4 queijos durante 15 dias e obteve os seguintes resultados. Então, aqui eu tenho os resultados, tá? Eu quero que vocês façam para mim a média, a mediana e a moda dessa série. Façam usando HP, a média, para facilitar, tá? Coloquem em ordem, ordenem ela certinho, crescente ou decrescente. Daí calcule a média, pode usar HP para calcular a média, porque os dados estão soltos, né? Não está agrupado. E encontre a mediana e a moda, tá? E me digam aí quanto que dá. Vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Deixa eu ver isso. Não consigo ver as horas aqui. 10 e 15. Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, tá? 10 e 20. Eu vou olhar. Vocês vão me falar como que deu aí. Vamos lá. Já volto ali.
E aí, pessoal, fizeram? Média, moda e mediana? Vamos lá. Não me deixem sozinha aqui. Posso ler? Breno, fez, Breno? Terminando. Terminando? Beleza. O Brasil tem grande extensão territorial. Ele está localizado no continente. São 13 países que fazem parte da América do Sul. São eles Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. Esse é o fundo é meu filho, na aula dele. Vai ler mais ainda, filho? Bom, vamos lá então, pessoal. Senão a gente fica aqui até amanhã. Alguém terminou? Alguém podia dizer aí o que deu? Alguém fez? Vamos lá. Eu fiz, terminei. professor, não sei se tá certo. Quanto que deu a média? A Quanto que minha deu deu a média? 26, professora. 26, a média. Uhum. É. A média? Uhum. Na HP você fez? Fiz. Na verdade, deu 25,64. Alguém achou algo diferente para média? A minha deu 31,13 e mais alguma coisa. Tá. Aproximadamente Deixa eu isso. pegar os números aqui. Vamos fazer então. Vou pegar os números aqui. 23. Deixa eu fazer. Eu tenho a resposta ali, mas eu vou fazer com vocês. 23, 28, 25, 23, 28, 25, 19, 27, 24, 68, 26, 25, 28, 28, 12, 79, 28, 30 e 25, tá? Então, agora vamos colocar em ordem, né? Vamos ver qual que é o menor aqui. O menor é o 12. Então, 12. Depois do 12, o próximo é o 19. Depois do 19, nós temos o 23. Confere, se eu estiver fazendo uma coisa errada, me avisa. O 23. Depois do 23, nós temos o 24. Depois nós temos o 25. Daí tem 25 de novo. Aí tem 26. Não tem mais 26. Aí tem o 27. Aí tem o 28 duas vezes. 28. 3 vezes 28. É isso? Professora, o 25 também é 3 vezes. 3 vezes? O 25. Aham. Tá. Deixa eu arrumar aqui, então. Pronto. Cadê o outro 25 aqui? Ah, tá aqui. Aí o 28 3 vezes. Aí tem o 20... Aí vai pro 30, né? 30.
depois 68 e depois 79. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Tá aqui os 15 valores, tá? Agora vamos calcular a média aqui na HP, ó. Vamos lá. Bom, para fazer na HP aqui não precisa estar em ordem, tá? Posso fazer sem estar na ordem. Então, eu vou fazer pelos grandes lá, que é mais fácil de enxergar. 23, soma. Tem que aparecer o número 1. Se não aparecer 1, você zera a memória, que daí ele zerou tudo e começa de novo, tá? 23, soma. 28, soma. 25, soma. 19, soma. 27, soma. 24, soma. 68, soma. 26, soma. 25, soma. 28, soma. 12, soma. 79, soma. 28. Pulei o 12? Não, acho que não. 30, soma. 25, soma. Tá aqui os 15 valores, certo? Teoricamente tá certo. Vamos colocar aqui x barra média 31,33, tá? Então, a média é 31,33. A moda é o valor que mais aparece. Nesse caso, nós temos o 25. Professora, Pode falar. como que faz para limpar esses dados da calculadora? FCLX. Aqui, ó. É que se eu apertar agora, vai zerar. Peraí. Aqui, Ah, tá. tá vendo aqui o CLX? Aqui, ó. Aham, Esse que sim. tá brilhoso. Você aperta o primeiro. Tá vendo que... Olha só. Acima, tem essas 4 teclas aqui. CLX e X maior menor que essas 4 teclas aqui, acima delas aqui tem um risco escrito clear, tá vendo? Sim. Essas são todas funções de limpar. Se você apertar FCLX, zera tudo de todas as funções. Se você apertar esse daqui, você vai zerar só a função financeira, que são essas teclas aqui de cima. São essas teclas aqui de cima. FV, PMT, FPV, I e N, tá? Zera só as financeiras. Se você apertar o PRGM, você tecla as teclas de programação de alguma coisa que você mesmo programou. Entendi. E se você apertar o SST aqui, você zera só a somatória. Só os valores estão na memória da somatória que você zera, tá? Entendi. Então, o melhor, se você quiser limpar tudo, o melhor é dar o FCLX. Aí limpa tudo. Aí não tem nada na memória. De nenhum jeito, tá? Eu ainda não apertei, o meu tá lá ainda. Agora, se eu apertar FCLX, zerou. Agora não tem mais nada, ó. Não calcula, tá vendo? Não calcula. Porque eu zerei tudo. Ok? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Continuamos. Então, a moda é 25 e 28. É bimodal, né? Não precisa classificar no geral, mas é bom colocar aqui que são 2 modas. E a mediana é o valor do meio. Então, são 15 dados, vai ser 7 para cada lado. O do meio é a mediana. Então, eu vou pegar aqui 7 para lá, 7 para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para lá e 7 para cá. Esse cara aqui é a mediana. Então, a mediana é 26. Qual das medidas vocês acham que melhor representa essa amostra? A média, a mediana ou a moda? Qual que vocês acham que é melhor? Se você fosse o gestor, gerente dessa pizzaria e fosse prover material para enfim, fosse ter que comprar material para a produção da pizza, você compraria com base na média, na moda ou na mediana? Acho que na média. Na média? Uhum. A média diz que todo dia vai vender em torno de 31 pizzas. De 4 queijos. Todo dia. O que aconteceu aqui? Em quantos dias nós tivemos o valor próximo da média? Em quantos dias aqui a gente teve o valor próximo da média? Ó, nem um dia com mais de 30, tá vendo? Nem um dia com mais de 30. Aqui no final é que a gente teve 3 dias que vendeu mais de 30 pizzas de 4 queijos. Em todos os dias não foi nenhum. Ó, tudo longe da média, tá vendo? Não, claro, não exorbitantemente longe, mas bem longe. Aqui só vendeu 12, então se eu tivesse comprado 31, ia perder.
ia estar perdendo. Aqui vendeu 19, aqui vendeu 79. Então, se eu não tivesse comprado, estava ferrado. Não tinha também, certo? O que acontece com a média? A média, ela é influenciada pelos extremos, tá? Por exemplo, imagina que eu queira fazer um cálculo assim, ó. O salário médio dos funcionários de uma empresa. Suponho que eu tenha 10 funcionários. 10 funcionários. Vamos fazer tranquilo aqui. 10 funcionários. Um funcionário ganha 1.000, o outro ganha 1.000, o outro ganha 1.000, o outro ganha 1.000, 1.000, 1.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.000, 7, 8, 9 e 10, tá? Aqui estão os 10 salários dos meus funcionários da empresa. Se eu for fazer a média desses salários aqui, a média vai dar quanto? Veja que a soma de todos esses caras aqui, ó, não dá o salário desse daqui. Então, a média, ela é influenciada pelos extremos. Esses, ó, só esse daqui ganha quase o mesmo tanto que todos os outros juntos. Então, a média, ela tem essa influência. A mediana, por excluir os extremos, ela não é influenciada. Nesse caso aqui, quer ver? Vamos fazer só para ver quanto que vai dar. Ó, vou fazer aqui a média. 1.000... oito, 6.900, 12.600. Tá aqui as 10. E vou pegar a média. Ó, a média aqui foi 2.750. Tá vendo? Quantos desses caras recebem a média? Nenhum. Nenhum deles, certo? Então, a média, ela sofre essas influências, tá? Então, em alguns casos, é melhor fazer análise usando a mediana do que usando a média. Ou até muitas vezes a moda. Porque a moda aqui seria, ó, a moda aqui seria 1.000, a mediana seria 1.000 e a média é 2.750. Então, nem sempre a média representa melhor uma amostra, tá? Principalmente quando ela for uma amostra tipo essa, que é extremamente heterogênea, tá? Nós temos valores muito baixos aqui e muito altos no extremo. Ou então, o mesmo vale para valores muito altos nos extremos e muito baixo no meio também, tá? Então, se a gente tiver um extremo aqui muito alto, e aqui tivesse, por exemplo, 10, o cara que ganhasse 10 ali embaixo, também é um valor que vai puxar a média para baixo, tá? Então, extremos muito altos, muito diferentes dos meios, fazem com que a média seja influenciada, tá? Então, nem sempre é interessante usar só a média. Às vezes, você precisa fazer análise de outra medida de tendência, porque a média, ela sofre essa influência, tá? A mediana não. A mediana não sofre influência dos extremos, tá? Então, dependendo do tipo de amostra, convém usar a média. Dependendo do tipo, convém usar a mediana, tá? Então, a mediana para dados agrupados sem intervalo de classe é o quê? É o número que está no meio, tá? A gente viu aqui, pega para dados não agrupados, é o número do meio. Pega os valores, a linha faz em ordem, né? Crescente ou decrescente, o número do meio vai ser a mediana. Agora, se eu tiver dados agrupados, tenho dados agrupados, tá? Então, aqui, voltamos ao caso das famílias com 4 meninos. Voltamos ao caso. Para fazer a mediana, eu vou ter que descobrir, fazer o uso da frequência acumulada, tá? Por quê? Porque aqui, lembra que eu falei? É como se eu tivesse, os dados soltos dessa tabela seria assim, 2 zeros, 6, 1, e assim por diante, né? Para eu saber qual é o número do meio, eu tenho que fazer a frequência acumulada. Então, quantas pessoas responderam 0? 2. Quantas pessoas responderam até 1? 0 ou 1, né? 8. Quantas pessoas responderam 0 ou 1 ou 2? 18 pessoas. Quantas pessoas responderam 0, 1 ou 2 ou 3? 30 pessoas. 0, 1 ou 2, 3 ou 34 pessoas. Então, a frequência acumulada vai me dando a frequência até aquele ponto, tá? O que eu quero? Eu quero o número do meio. 34 divididos por 2 vai dar 17.
17. Aí vou lá na frequência acumulada e eu vejo em qual classe está o indivíduo número 17. O indivíduo número 17 está nessa classe aqui, ó. O que o cara número 17 respondeu? O número 17 respondeu 2. Então, a mediana é 2, certo? Se eu continuasse aqui na ordem, por exemplo, eu ia ter agora 10, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 2. 12, 3. 1, 2, 3. E assim por diante. Então, eu pego os 17 primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O indivíduo número 17 respondeu 2. Então, essa é a mediana. Eu penso como se tivesse os dados soltos. Na verdade, eu tenho eles agrupados aqui. Mas eu imagino como se tivesse os dados soltos e vejo o que o indivíduo da metade respondeu. O número 17 respondeu que tem 2 meninos. Então, a mediana é 2, certo? Ficou claro? Dados não agrupados, você vai fazer a frequência acumulada e vai ver aonde está a classe mediana, onde está o número da pessoa que respondeu, que é o sujeito da metade da distribuição. Agora, dados agrupados com intervalo de classe, aí a gente vai ter que determinar a classe mediana, tá? Como a gente acha que a gente afirma que todo mundo daquela classe respondeu a mesma coisa, tá? Porque a gente vai pelo ponto médio, tira todas as medidas através do ponto médio, então a gente tem que descobrir aonde que está esse cara e fazer um cálculo para descobrir para tentar entender o que ele respondeu. E isso vai ser a mediana, tá? Então, como que eu faço a mediana? Primeiramente, a gente vai determinar as frequências acumuladas. Então, eu tenho lá a tabelinha, distribuição de frequência, eu vou calcular a frequência acumulada. Segundamente, número 2, eu vou fazer soma das frequências divididos por 2, para descobrir qual é a classe mediana, aonde está o indivíduo que está na metade dessa distribuição, tá? Após eu descobrir a classe mediana, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, tá? Então, o que vai ser a mediana? A mediana é limite inferior da classe mediana, menos somatória das frequências divididos por 2, menos frequência acumulada anterior, vezes a amplitude na classe mediana, dividido pela frequência na classe mediana, tá? Eu já volto e falo sobre todas elas. Então, vamos voltar lá para o caso das alturas, ok? Primeiramente, eu vou fazer soma das frequências divididas por 2, para descobrir qual é o número da metade. Como eu tenho 40 elementos aqui, a metade é 20, tá? Pela frequência acumulada, eu vou descobrir aonde está o 20º elemento. O 20º elemento está nessa classe. Foi o cara que respondeu, na posição 20. Depois que eu organizar os dados, ele vai ser o 20º ali, tá? Aqui, pelo ponto médio, eu diria que ele respondeu entre 1,59 e 1,64, eu ia pegar o ponto médio e a mediana, mas não. Na mediana, a gente faz o cálculo para descobrir em que posição ali das 11 pessoas dessa classe, porque foram 11 respostas aqui. Eu não posso levar esses 11 todos para o ponto médio, tá? Então, eu vou fazer o cálculo para descobrir o que o indivíduo número 20 respondeu. E o cálculo é esse daqui. Limite inferior da classe, menos soma das frequências divididas por 2 e assim por diante. Então, vamos lá. Mediana vai ser L asterisco. Definida a classe mediana, eu sei que é essa daqui, tá? Eu vou calcular o limite, vou pegar o Lzinho, que é o limite inferior. Limite inferior da classe. Nesse caso, 159. Menos. Soma das frequências divididas por 2. É o que a gente faz para descobrir onde é a classe mediana. Então, nesse caso, dá o 20, certo? Porque 40 divididos por 2 dá 20. Menos. Frequência acumulada, esse F ante aqui, é frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Então, é esse número aqui, ó. Frequência acumulada da classe anterior, tá? Esse daqui é o F ante. Frequência acumulada da classe anterior. Nesse caso, 13. Vezes amplitude da classe. Todas as classes têm a mesma amplitude, tá? É o tamanho do intervalo aqui, ó. Que é 5 nesse caso. Todas são iguais. Dividido por F asterisco, que é o quê? A frequência da classe mediana, que nesse caso é 11, certo? Então, ó,
limite inferior da classe, Lzinho, limite inferior da classe. Somatória das frequências divididos por 2 é 40 divididos por 2. Frequência acumulada anterior, 13. Amplitude da classe é a amplitude do intervalo, 5. A frequência na classe é a frequência normal, 11. Ok? Então, a mediana... Então, a mediana vai ser 159... É menos não, é mais, né? Mais. É mais, perdão. Coloquei errado. Mais 20 menos 13 fica 7. 7 vezes 5 divididos por 11. 159 mais 7 vezes 5, 35 divididos por 11, que vai dar aproximadamente 162,18. Essa é a mediana, certo? O cara número... Obviamente que, quer ver? Tá pegando... Tem que ser... A mediana é um número que está nessa classe. Está nessa classe, tá? Está nessa classe. E o resultado que você vai achar aqui para ela tem que ser um valor dentro desse intervalo. Não pode ser maior do que o intervalo que nós encontramos ali, tá? Do que o intervalo da classe. Se aqui vai de 159 a 164 e você encontrar, por exemplo, uma mediana de 180, tá errado, porque o 180 tá aqui, ó, tá lá no final, tá? Então, a mediana tem que ser um valor dentro da classe. Muito bem. Então, esse é o cálculo da mediana, tá? Claro que quando vocês praticarem, vai ficar mais fácil de entender. Pois bem, aqui eu vou fazer, então, para finalizar, vou fazer esse exercício, tá? Que é um exemplo, mas eu vou fazer aqui com vocês desde o começo. Então, eu vou pegar até uma nova folha aqui. Então, aqui, ó. Tabela a seguir representa os salários em reais de um grupo de 60 pessoas. Então, eu tenho um grupo de 60 pessoas, eu vou fazer a distribuição e calcular a média, moda, tudo, tá? Tudo que a gente fez nessa aula, nesse único exercício aqui. Então, primeira coisa, então a gente vai fazer, vou montar primeiro a tabela da montagem da tabela. Para montar a tabela, primeiro passo, a gente tem que determinar a amplitude. Amplitude total. Primeira coisa, tá? Amplitude total. Amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor, tá? Aqui tá ruim, mas aqui tá organizadinho em rol, tá? Então, a diferença entre o maior e o menor é 19.000, tá? 19.500 menos 500... menos 500. Então, a amplitude total é 19.000. Ok? Muito bem. Segunda parte, nós vamos descobrir quantas classes devemos fazer. Quantas classes? Para fazer o cálculo da quantidade de classes, a gente vai usar a fórmula de Sturges. I é igual a 1 mais 3,3 log de N. Tá? Então, vamos lá. I é igual a 1... Na HP ele fica assim, I é igual a 1 mais 3,3 log de... Quantas pessoas são? São... É 60, professora. 60, isso. Log de 60 divididos por log de 10, certo? Na HP tem que fazer assim. Não, log não, LN. Não tem log na HP. LN de 60 divididos por LN de 10, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, 60 ln, 10 ln, divide 3,3 vezes 1 mais. Então, dá 6,86, certo? Vou fazer de novo. 60 ln, 10 ln, 3,3 vezes... Opa, agora deu errado. 60 GLN. 10 GLN e divide. Aí, agora sim. 3,3 vezes 1 mais. Então, nós faremos 7 classes, tá? Deu 6,86, o que significa que nós teremos que fazer 7 classes. Muito bem. Terceiro passo é calcular a amplitude de cada classe.
amplitude de cada classe, tá? Quão amplas são as classes? Então, a amplitude de uma classe é a amplitude total dividido pela quantidade de classes. Então, aqui nós temos 19.000, que é a amplitude total, dividido por 7, que é a quantidade de classes. 19.000 dividido por 7, 2.714 e 28. Aqui a gente sempre vai arredondar para cima, tá? Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que aconteceu aqui nesse... Aqui, ó. Nesse daqui, eu até vou fazer... O meu eu vou fazer diferente desse, tá? Nesse daqui, quando eu fiz o quê? Eu arredondei para 3.300. Eu arredondei para 2.800 aqui, ó. Eu arredondei para 2.800. E ele ficou ruim, ó. Ficou de 500 a 3.300. Ficou ruim, tá? Então, como você vai arredondar aqui, o arredondamento que você vai fazer aqui, vai garantir que a sua tabela fique limpa, tá? Quanto mais limpa ficar a tabela aqui, melhor. Claro que você perde... Você generaliza demais se deixar o intervalo maior, tá? Generaliza demais. Mas nada impede que seja feito, tá? Na prova, quando vocês forem fazer, eu vou dizer, use H igual a tanto. Eu vou dizer a amplitude que vocês vão ter que fazer aqui, tá? Para não ter problema de um colocar um valor, outro. Mas na vida real, quanto mais limpa ficar essa tabela, melhor é para mostrar os dados, tá? Se ficar com valores assim, quebradinhos, não fica legal. Se arredondasse para 2.715 aqui, por exemplo, ia ficar pior ainda, tá? Veja que os nossos valores aqui, eles são na classe dos milhares, a maioria deles, né? Então, um arredondamento ideal aqui seria 3.000, tá? 3.000. Então, eu vou arredondar para... Aqui nesse exercício, eu mesmo arredondei para 2.800. Mas agora eu vou arredondar para 3.000, tá? Então, eu vou fazer diferente do que está aqui. Então, vamos fazer uma amplitude de 3.000. 3.000. Vocês vão ver que vai dar uma diferencinha nas medidas. Média, moda, mediana, vai ficar todas elas um pouquinho alteradas. Tá, eu vou fazer uma amplitude de 3.000. Então, começamos aqui a montar a tabela. São 7 classes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 classes, tá? Aqui vou colocar os salários. Tem alguém fazendo café aí. Salários. Aqui eu vou colocar a frequência, certo? A frequência. E aqui eu vou colocar o ponto médio. O ponto médio tem que ser maior. Para, Davi. Por que você tá fazendo isso? Aqui eu vou colocar o ponto médio, tá? Pare. Pronto. Vamos lá, então, salários. Vamos fazer aqui com base nos valores do rol, tá? A amplitude é de 500, 3.000 que eu falei. Então, vamos começar com 500 até 3.500. Amplitude de 3.000. Segunda classe, começa em 3.500 e vai até 6.500. De 3.000 em 3.000. Terceira classe, começa em 6.500 e vai até 9.500. Depois começa em 9.500 e vai até 12.500. 12.500. Depois começa em 12.500 e vai até 15.500. Começa em 15.500 e vai até 18.500. Aqui começa em 18.500 e vai até 21.500. Ok?
Então, tenho aqui a divisão em intervalos de todas as classes que eu preciso. Agora, eu vou ver a frequência. Quantos em cada classe tem? Aqui, vamos lá. Na primeira classe, então, que é de 500 até 3.500. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Então, na primeira classe, eu tenho 37 pessoas, certo? Frequência de 37. Na segunda classe, até 6.500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tenho 17 pessoas na segunda classe. Na terceira classe, até 9.500. 1, 2, 3, 4, 5. Na quarta classe não tem ninguém, nem na outra, nem na outra. E na última classe tem 1. Ok? Veja que é uma distribuição extremamente heterogênea, tá? Vários nas primeiras classes, bem pouquinho na última, como deve ser o salário das pessoas mesmo. Muitos ganham pouco e poucos ganham muito. Então, vamos lá. Esse foi o FI. Agora eu vou calcular o ponto médio de cada classe, tá? Bom, deixa eu fazer aqui. O ponto médio de cada classe. O ponto médio é a diferença que o produto aqui, produto. Soma os limites e divide por 2. É o número que está no meio ali, né? Entre 500 e 3.500, o que está no meio é o 2.000. Então, aqui é 2.000. Entre 3.500 e 6.500, o que está no meio é 5.000. Aqui agora é só ir aumentando de 3.000 em 3.000, que é a amplitude, tá? 2.000, 5.000, 8.000, 9, 10, 11.000, 12, 13, 14.000, 17.000 e 21, e 17, 18, 19, 20.000. 20.000, certo? Aqui nós temos o ponto médio das classes. Agora, para fazer, eu quero fazer média, moda, mediana, moda bruta, moda calculada, tudo certinho, né? Então, para fazer isso, eu preciso ter a coluna lá do FIXI, para poder fazer a média. Então, eu vou abrir aqui uma outra coluna. Uma outra coluna aqui. Aqui eu vou fazer o FIXI, que eu preciso para fazer a média, tá? Então, o FIXI é o produto dessa daqui por essa daqui, tá? Essa por essa. Então, como é que fica? 37 vezes 2.000. 37 vezes 2.000 vai ficar 74.000. 17 vezes 5.000, 85.000. 5 vezes 8.000, 40.000. 0 vezes 11.000, 0. 0. 1 vezes 20.000 vai ficar 20.000. 1 vezes 20.000 vai ficar 20.000. Agora eu vou somar os valores. Vou somar aqui. 74 mais 85 mais 40 mais 20. Fica 219. Fica 219. 219.000, certo? Então, fiz aqui a soma de todas elas. 74 mais 85 mais 40 mais 20. 219.000. Ok. Somatória das frequências, aqui vou fazer... Isso aqui é a somatória de FIXI. Isso aqui é a somatória de FI. A somatória de FI vai ser o total de amostras, que eram 60, né? Aqui o 60. Então, aqui é 60. Ok. Muito bem. Agora eu consigo fazer os cálculos. Vamos lá, vamos começar pela média. Média é a somatória de FIXI dividido pela somatória de FI. Somatória de FIXI é 219.000
dividido pela somatória de FI, que é 60. 219.000 divididos por 60 vai dar 3.650. Então, a média é 3.650, tá? Aqui, no outro cálculo, como a gente tinha valores diferentes aqui, aqui deu 3.720, tá? Então, eu fiz de 2 jeitos diferentes. Quer dizer que não dá muita diferença, assim. A moda bruta é o quê? É o ponto médio da classe modal. Moda bruta é o ponto médio da classe modal. Ponto médio da classe modal. Então, você vai vir aqui e vai ver qual é a classe modal. A classe modal é aquela que tem maior frequência. Então, essa daqui é a classe modal. Classe com maior frequência, tá? Essa daqui é a classe modal. Qual é o ponto médio dessa classe? O ponto médio dessa classe é 2.000. Então, a moda bruta é 2.000. Ponto médio da classe modal. Aqui deu 1.900, tá? A mediana, a moda calculada agora, é o quê? Limite inferior da classe mais D1 sobre D1 mais D2 vezes H asterisco, ou seja, amplitude da classe. Vamos pegar aqui o D1 e o D2 para a gente calcular. O D1 é a frequência menos a frequência anterior. Menos a frequência anterior. E o D2 é a frequência menos a frequência posterior, tá? Então, vamos ver quem que é o D1 aqui. D1 é a frequência na classe, que é 37, menos a frequência anterior. Não tem nada antes, então o D1 é 37 menos 0, que dá 37. D1 é 37. O D2 é a frequência menos a posterior. Então, vai ficar 37 menos 17. 37 menos 17, que vai dar 20, tá? D2 é 20. Então, a moda calculada vai ser... Ei, gente, eu vou tirar uma foto. Limite inferior... Pare, Davi. Limite inferior da classe, que é 500, mais D1, que é 37, sobre D1 mais D2, que é 37 mais 20, vezes a amplitude, que é de 3.000, certo? Todas as amplitudes são 3.000. 3.000. Então, essa é a moda calculada. 500 mais 37... deixa eu fazer direitinho aqui. 500 mais 37 vezes 3.000 sobre 57. 37 vezes 3.000 divididos por 57 mais 500, que vai dar 2.447 e 37. Olha só, aqui deu 2.553. Estão vendo? A diferença deu pequena, né? Alguns reais a menos aí. Por que aqui deu diferente? Porque aqui a amplitude é menor dos intervalos, tá? Esse daqui é mais preciso do que esse. Esse que tá ali é mais preciso porque o intervalo é menor, tá? Então, esse ali é mais preciso. Não pode encontrar um valor aqui na moda que esteja fora do intervalo de classe, tá? O nosso intervalo aqui vai de 500 a 3.500. Então, o que você achar para moda não pode estar fora desse intervalo. Tem que estar dentro do intervalo, tá? E, por último, vamos calcular a mediana. Mediana é limite inferior da classe mediana, mais somatória das frequências divididos por 2, menos a frequência acumulada anterior, vezes a amplitude divididos pela frequência na classe mediana. Então, primeiramente, para calcular a mediana, primeiro passo é fazer o quê? Primeiro tem que calcular a frequência acumulada.
encontrar a frequência acumulada e depois fazer a somatória das frequências divididas por 2 para encontrar a classe mediana. É claro que aqui, nesse caso, não vai precisar de muito, porque na primeira classe nós já temos muito mais da metade dos elementos, né? Mas se a gente não tivesse, aí teria que fazer bem certinho a frequência acumulada. Mas o que eu vou fazer? 37 na primeira, 37 mais 17 dá 54 na segunda, 54 mais 5, 59. Aí continua se mantendo 59, porque não tem mais nada. Quando soma 1 na última classe, vai para 60. Então, somatória das frequências divididos por 2. Somatória da frequência divididos por 2 vai ficar 60 divididos por 2, que dá 30, certo? 30 é onde está o indivíduo da classe mediana. O cara número 30 respondeu o quê? O cara número 30 está aqui. Ele respondeu algo entre 500 e 3.500. Ele respondeu algo nesse intervalo, tá? Então, aqui, pela frequência acumulada, eu vejo que aqui está o indivíduo número 30. Tá? Ele está aqui. Então, essa classe, além de ser a classe modal, também é a classe mediana. Tá? Também é a classe mediana. Então, eu vou fazer os cálculos com base nessa classe aqui, que também é a classe mediana. Então, como é que fica? Limite inferior da classe mediana. Limite inferior da classe mediana é 500. 500. Mais somatória das frequências divididas por 2 fica 30, que a gente já fez antes. Frequência acumulada anterior. Não tem ninguém antes dessa classe, então a frequência acumulada anterior é 0. Vezes a amplitude da classe. Todas as classes têm amplitude de 3.000. Então, 3.000 dividido por frequência na classe. Quanto é a frequência dessa classe? Essa classe tem 37 pessoas. Então, a frequência na classe, 37. Assim, a mediana vai ficar 500 mais 30 vezes 3.000 dividido por 37. 30 vezes 3.000 dividido por 37 fica 2.432,43. Mais 500, 2.932, 2.932,43, certo? Essa daqui é a mediana. Então, aqui deu quanto? 3.045, tá vendo? Deu uma diferencinha também, porque a classe aqui tem menos gente, por isso que deu bastante diferença. Bom, então aqui temos a mediana, a moda, calculada, a moda bruta, a média, certo? Média, moda bruta, moda calculada e a mediana dessa distribuição. E montamos também a tabela com tudo que é necessário para fazer a montagem dela, tá? Lembrando que aqui eu fiz bem arredondado para a tabela ficar mais didática, mais fácil de entender e mais fácil de ler depois no futuro, tá? Assim com dados quebrados fica difícil. Mas na prova eu vou dizer exatamente qual amplitude vocês vão ter que usar para não dar problema nos valores lá encontrados. Tem no AVA para vocês fazerem lá uma listinha? Vou pegar aqui. Tem lá no AVA para vocês fazerem a listinha. Deixa eu pegar aqui a turma EVMA. Então, coloquei aqui. Não é EVMA, é FVMA. Aqui. Coloquei aqui para vocês, ó, não sei se vocês chegaram a ver. Eu coloquei a aula 3, tá? Que foi a que a gente viu antes, pequenininha, que era de representação. Aqui. Tem aqui na aula 3 aqueles exercícios para vocês fazerem no final, tá? E são 2 apenas. São apenas 2, tá? Aqui fica muito ruim de ver. Vamos ver. Eu vou mostrar aqui, ele fica muito ruim de ver. São 2. Cadê?
Aula 3. Aqui. São 2 exercícios, tá? Aqui tá todo como que monta a tabela. E são 2 exercícios. Esse daqui, tá? Que é para fazer a construção de um polígono de frequência, uma curva, e classificar a curva. E aqui é para fazer um histograma, uma ogiva e uma curva de frequência, tá? Como tem bastante coisa, não sei se vocês fizeram a primeira parte dele já. Eu já tinha pedido essa primeira parte aqui na aula 4, na aula 2, que também tinha isso para fazer, tá? E como não tem link para entrega, eu vou colocar os links aqui para vocês entregarem, tá? Vocês acham que uns 15 dias para fazer? Isso aqui tá bom. Tá feito já, eu acho, né? Porque eu já tinha pedido antes. E essa aula de hoje, temos uma lista, tá? Que vocês não precisam fazer todas. A lista tem bastante coisa, tá? Tem medidas de tendência central para vários tipos de distribuição aqui, com intervalo, sem intervalo e tudo mais. Aí eu coloquei aqui um roteiro de atividade aqui. Atividade aqui. Não, atividade aqui. Para entrega referente à aula 4. Tem que virar isso aqui que não está dando certo. Atividade está aqui, ó. Aqui. Ai, que desgrama. Deixa eu aqui. Tudo. Aí. Ele não quer abrir. Puxinha aí, abriu. Aqui, ó. Então, para a aula de hoje, vocês vão pegar daquela lista que eu mostrei, vocês vão pegar os exercícios 4, 5, 9A, 11 e 13, tá? Esses são para entregar. E o dia da entrega é até o dia 10/6, ok? Então, esses vocês vão fazer em formato de arquivo. Daqui a pouco vai estar o link aqui, eu vou fazer para vocês entregarem. Os das aulas anteriores, que eu falei que não tinha pressa e tal, porque a gente ia esperar passar as provas, eu vou já marcar uma data para vocês entregarem todos, para não ficar muito acumulado para o final do bimestre, ok? Então, eu já vou fazer aqui o link para vocês entregarem todos. E faça um videozinho falando o que é de cada aula também, com a data da entrega bem certinho, para não ficar dúvida do que tem que fazer. Beleza? Então, da aula de hoje, tá? A atividade vai ser essa daqui, alguns exercícios só dessa lista que está aqui no ABA, da lista da aula 4, dessa lista aqui. Escolhi alguns aqui aleatórios para vocês fazerem, está escrito lá quais são, vocês podem fazer e mandar até o dia 10, tá? Que é daqui a... Hoje é dia 29, daqui a 12 dias, tem bastante tempo para vocês fazerem, tá? Fazer daquele jeito de sempre. Faz, digitaliza e manda. Se quiser fazer em dupla, pode fazer, só que cada aluno manda o seu, tá? Vocês podem fazer juntos, mas cada aluno manda um arquivo, pode ter o nome da dupla, só que cada um manda um que é mais fácil para corrigir do que se mandar um só de todo mundo, tá bom? Então... Ai. Vou voltar aqui.